Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e o programa de hoje está recheado de informações. Tia Claire Tumen anuncia sua segunda gravidez e isso responde várias dúvidas que tivemos sobre a atleta nesta temporada. WFP flopa e tenta medida desesperada para tentar salvar a grande final. E para fechar, o campeonato mais caótico do ano, o TC em Dubai, que olha, parece um enredo de filme de comédia. Tudo que era para dar errado, deu. Terminamos a competição sem saber quem foi o grande campeão. E todos os detalhes eu trago para vocês nesse vídeo. Se você gostou do conteúdo do programa de hoje, me acompanhe até o final desse vídeo. O programa de hoje é um oferecimento de Fit Games, aonde os melhores eventos acontecem, e Hércules Funcional, treino com ciência, resultado com constância. Vamos começar o programa de hoje falando do anúncio feito por tia Claire Tumen nas suas redes sociais. Com esse vídeo que eu vou colocar aqui do lado, ela anunciou que está grávida novamente. A Willow terá uma irmã e o Shane terá o seu segundo filho. Esse anúncio não pegou ninguém de surpresa. Nós já especulamos que tia Claire Tumen está grávida desde antes do CrossFit Games, quando o Shane postou num history do seu Instagram a Willow com uma camiseta escrito Sister. Depois disso, ela foi ao CrossFit Games, venceu a competição e depois ela foi para o Wodapalooza Sorcal, aonde a sua performance estava irreconhecível. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando o quão abaixo a performance dela estava do convencional e a mídia americana especulou que ela estaria sim grávida, por isso ela estava se poupando. Depois disso, ela anunciou que não iria para o Rogue Invitational, então a mídia ficou com aquela pulga atrás da orelha e agora veio a confirmação. Essa nova gravidez justifica as últimas performances de tia Claire Tumen e eu estou muito feliz pela família que ela está formando. Ela é uma excelente atleta. Eu não tenho dúvidas que após essa gravidez ela retorna para ser novamente a mulher mais bem condicionada do mundo e a gente vai ficar ligado nas redes sociais da atleta para acompanhar todos os detalhes dessa nova gestação. Não esqueçam, ela fez um Open com aquela barrigona de grávida, então a gente pode ver isso também em 2026. E agora vamos falar do World Fitness Project, que prometia ser o melhor campeonato para 2025, aquele que todos os atletas estariam competindo por um prêmio milionário. Porém, a cada semana o evento vem flopando cada vez mais, principalmente a final deste ano. Vários atletas já descartaram a participação na grande final. E como uma medida desesperada da marca, eles fizeram esse post aqui ao lado, que no ano que vem eles vão pagar 1,26 milhões de dólares em premiação. E por que essa é uma medida desesperada? Porque a todo momento a organização, quando era questionada qual seria o valor do Procard para 2026, eles sempre mudavam de assuntos. Várias pessoas da mídia americana falavam assim: como é que vocês querem que os atletas vão aos seus campeonatos, briguem por um prêmio que eles não sabem qual será o prêmio para 2026? Então, nessa medida desesperada, o WFP postou a premiação total, postou também quanto será pago por cada posição do leaderboard, para tentar fomentar que todos os atletas que ainda não desistiram das vagas vão à grande final. Mas eu já disse para vocês em programas anteriores, eu acho que o WFP duraria 2 temporadas, que é o valor que eles têm em caixa para bancar os 2 anos de competição. E a mídia americana estava suspeitando que eles não fariam nem a grande final esse ano, porque a baixa dos atletas, principalmente Jason Hopper, Alex Gazan, iria comprometer muito a competitividade do evento. E eu acredito que para 2026 vários atletas não vão competir no WFP. A gente viu que na temporada de 2025 ficou pesado esse volume de competição, vários atletas se lesionaram, vários atletas não conseguiram recuperar e em 2026 será a mesma coisa. Então eu acredito que dentre todas as competições importantes do ano, o WFP é o evento que os atletas vão descartar. E outro adendo, o valor que o atleta garante de Procard para a temporada seguinte, ele é um valor mínimo de contrato, ou seja, se o atleta for mal em todas as tours e não receber uma premiação suficiente para superar o valor do contrato, então ele recebe o valor mínimo de contrato. Caso ele receba uma premiação por evento maior que o contrato, ele só recebe a premiação, não recebe a premiação mais o contrato. E isso deixou vários atletas um pouco indignados, porque você garante um prêmio para o atleta que não está performando bem. Então vários atletas como Colton Murters disseram que esse formato de competição não o agrada. Então para 2026 eu vejo vários atletas pulando fora desse barco e deixando o WFP a Deus dará. E agora vamos falar do pior campeonato de 2025. Estou falando do TC de Dubai, que é um Sprint Triathlon e aconteceu no dia 15/11 e tudo que podia dar errado neste evento deu errado. Tanto a organização quanto os atletas erraram feio e a disputa ficou indecisa até dias após a competição. Eu vou trazer todos os detalhes desse evento aqui no programa de hoje. E para começar eu já vou fazer uma reclamação. Eu tinha feito um vídeo iradíssimo com vários cortes do evento, mostrando tudo o que aconteceu de caótico.
e o evento bloqueou o vídeo, tô tendo que regravar esse vídeo, mas eu vou deixar esse trecho de todas as imagens que eu fiz lá no meu Instagram. Então é só seguir aqui, ó, @Guigulin no Instagram, e eu vou deixar um post fixo lá no Reels com a capa deste vídeo, onde você clica e vai ter acesso a todas as imagens que eu compilei ali da internet sobre esse evento. Bom, vamos começar explicando o que é esse campeonato. O T100, ele é um sprint triathlon, como eu já falei para vocês, e ele consiste em 2 km de natação, 80 km de bike e 18 km de corrida. E toda a confusão começou na parte da bike, porque eles precisavam percorrer uma transição entre a natação e o circuito da bike de 14 km. Quando eles entravam no circuito da bike, eles precisavam dar 8 voltas de 8.270 km para poder totalizar os 80 km de bike. E aqui começou a primeira confusão. Tínhamos 2 pelotões principais. O primeiro com 3 atletas, o neozelandês Heidi Wilder, que foi o atleta que venceu todas as provas do T100 nessa temporada. O segundo colocado foi o francês Martins e o terceiro foi o belga Martin van Heijden. Esses 3 atletas, eles entraram nas suas voltas e quando eles estavam finalizando a 8ª volta, alguém avisou que era a última volta. E o atleta que estava liderando o Heijden, ele falou, não, falta mais uma, porque ele confiou no GPS da bike dele. E ele abriu a 9ª volta. E quando você abre a 9ª volta, não existe a possibilidade de você voltar. Você precisa finalizar a volta. Então ali acaba a chance de pódio desses atletas, porque é uma prova muito rápida. Outro momento interessante, tá no vídeo que eu vou postar no Instagram, é quando o 4º colocado, o Sam Dixon, chega para a transição da bike para a corrida. Ele sabia que ele estava em quarto e quando ele chega não tem ninguém lá ainda. Aí ele pergunta pro pessoal ali da transição, ué, cadê o resto do pessoal? Eles falam, você tá em primeiro. Eles deram uma volta a mais na bike. O Sam Dixon e o Mika Nobut, que é o alemão, eles saíram para fazer a sua parte de corrida. Na corrida, o Mika passou o Sam Dixon, mas um outro atleta começou a dar um show, que foi o Morgan Peterson. Ele passou todo mundo na corrida. E aí nós temos a segunda confusão. O Morgan Peterson, ele chega na reta final da competição e a organização, ela tem um painel regressivo de quantos km falta para você concluir o seu percurso de corrida, que também eram 8 voltas. E quando ele chegou ali no final da sua corrida, apareceu no painel que ele teria que ir para a linha de chegada. Mas na cabeça dele faltava mais uma volta. E ele abriu mais uma volta. Ninguém da transmissão entendeu, achou que ele estava dando a 9ª volta. O Mika finalizou a competição e ele levantou a faixa de campeão. Mas, na verdade, o Morgan Peterson estava certo. Ele estava dando sua 8ª volta. Então ele acertou a contagem dele. O Mika fez 7 voltas na corrida. Vários outros atletas fizeram 7 voltas na corrida. E quando o Peterson chegou, vários atletas já estavam descansando. Então ele não entendeu nada, gerou uma confusão absurda. Ninguém sabia se o Peterson tinha feito 8 voltas ou 9. Se o Mika teria feito as 8 voltas e ele era o campeão. Então a corrida acabou com o resultado final não oficial divulgado. Vários atletas contestaram esse resultado final e a organização, para mim, tomou a decisão mais errônea de todas. Primeiro, para a organização, os atletas que erraram ali no percurso da bike, a culpa é deles, a contagem era por conta do atleta. Já na corrida tinha esse placar final para avisar o atleta que tinha que ir para a linha de chegada e o atleta que teria que continuar nas suas voltas de corrida. E ali a organização disse que eles erraram no painel. Então, para não prejudicar os atletas ou para prejudicar menos os atletas, eles consideraram apenas 7 voltas da corrida como tempo oficial. Eu vou colocar aqui ao lado o placar final para explicar para vocês. O Morgan Peterson acabou sendo o campeão. Ele acabou fazendo uma volta, fez as 8 voltas, então contabilizaram até a 7ª. Como ele estava na frente na 7ª volta, ele finalizou na primeira colocação. O Mika, que foi o alemão, que finalizou na 2ª colocação. E o italiano finalizou na 3ª colocação. E isso deu muito pano para manga para várias discussões que aconteceu ali. Então, na minha opinião, a organização errou feio. Os atletas foram desatentos, principalmente os primeiros ali da bike, que brigavam pelo título, eles estavam muito à frente. Eles erraram, a organização errou na parte da corrida e a maneira com que eles corrigiram esse erro, na minha opinião, foi a pior de todas, porque eles encurtaram a prova. Então, pense, é um campeonato que vale muito dinheiro e cada erro custa milhões de dólares. E eu quero colocar aqui ao lado um post que um atleta fez criticando a organização e ele tomou uma raquetada de um outro atleta que eu achei fenomenal. O atleta em questão é o Martin Van Hill, ele estava em terceiro e ele foi um dos atletas que errou ali o percurso da bike. E ele comentou aqui criticando a organização, falando que o campeonato foi um caos e que ele perdeu milhares de dólares com isso. Mas o que eu achei engraçado foi o comentário aqui do Jean Frenot, o Homem de Ferro, o Iron Man, ensina-te a contar até 8.
Então ele quis dizer o seguinte: você está reclamando da organização, mas você errou na bike, você fez uma volta a mais na bike. Então eu achei esse comentário dele fenomenal. E a gente espera que nas próximas edições o campeonato corrija todos os detalhes que eles corrigiram, que eles liberem os direitos autorais para que a gente possa fazer vídeo aqui no canal. Mas eu pus esse vídeo para mostrar para vocês que até os maiores eventos organizados por pessoas que organizam muito evento há muitos anos podem dar errado. Então, uma dica: se você for fazer esse tipo de percurso, a obrigatoriedade de contar as repetições é sua. Não confie 100% no seu GPS. Várias provas de corrida ela tem um percurso um pouquinho mais curto por volta, e isso no longo da prova inteira dá um valor expressivo. Então, o atleta que estava liderando a prova aqui na bike, neozelandês Heinde Hild, ele falou: não, na minha bike estava contando 76 km quando eu abri a última volta. Então, pra mim que faltava mais uma volta, mas ele deveria ter contado as voltas, porque esses 4 km que faltava pra ele, provavelmente foi uma diferença do percurso um pouquinho mais curto que a organização deve ter feito. Então ele teria que ter contado as voltas. Beleza, pessoal? Então é só isso. Espero que vocês curtam também esse tipo de conteúdo e deixem aqui nos comentários quem você achou que foi o maior culpado dessa prova. Foi a organização? Foi os atletas na parte da bike? Você acha que o resultado final foi correto? E a última informação que eu trago pra vocês no programa de hoje é que o Brazilian Fitness Open já divulgou o local do seu campeonato neste ano. Será no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, lá em Brasília. Então este evento está prometendo ser um grande espetáculo. Os atletas da Elite foram convidados. Teremos também outras categorias e eu vou deixar na descrição desse vídeo a rede social do campeonato. Se vocês puderem seguir, lá vocês podem também acompanhar tudo que é cobrado para cada categoria e podem se inscrever para esse grande evento que acontece em dezembro. Este campeonato terá também uma corrida fitness, então se você mora em Brasília, cogite participar. Se você é de outra localidade e não vai conseguir se deslocar até lá, nós vamos ter uma transmissão desse campeonato, então vai ser muito legal. E os melhores atletas do ano vão estar na arena por um prêmio jamais pago no território nacional. Então esse campeonato veio para se consolidar ano após ano e pagar uma boa premiação para os atletas. Eu com certeza estarei nesse campeonato, então se vocês forem de Brasília e quiserem também me conhecer, bater um papo, eu vou estar neste evento. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal Dodge News. Por favor, se você puder, hype esse vídeo, é só rolar para o lado a aba dos comentários e apertar no botão hypar. Vai me ajudar a ficar no topo do leaderboard e o meu conteúdo ser entregue a mais pessoas que gostam do nosso CrossFit. Se você puder seguir os patrocinadores do Dodge News, todos os arrobas desses patrocinadores estão na descrição desse vídeo. Isso também ajuda a impulsionar quem valoriza o nosso esporte. E para fechar, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar os vídeos aqui do canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do meu, do seu, no nosso Dodge News.